bem-vinda a mais um Gloricast. Eu sou a Lu Alone e para mim é um prazer apresentar esse podcast Glorify para você. Olha, hoje a nossa convidada tá para lá de especial, gente. Ela é missionária, é esposa do Neto, ela é mãe do Sanzinho, gente, que realmente parece um raio de sol, viu? E ela está aqui com a gente, que é a Lívia Bemberly. Você é a nossa embaixadora mais nova. Bem-vinda ao Glorify. É uma honra estar aqui, um privilégio ter viajado, passado por tudo que a gente passou. Eu falei pra minha mãe, mãe, foi mais difícil chegar até o Glorify do que na nossa viagem missionária. Realmente foram muitos perrengues, mas é uma honra estar aqui, é uma honra te acompanhar, muita honra fazer parte desse projeto maravilhoso. É realmente um privilégio. Ai, que bom. Realmente, para a Lívia chegar aqui, gente, foi, meu Deus do céu, perdeu o voo, e cancelaram, e documento, e não sei o que, mas é porque é para ser bênção. Amém. Quando o inimigo tenta destruir, Amém. Deus eleva o nível. Amém, amém. Li, conta pra gente, começando, quem é você, como você se define? Tá. Nossa, eu me lembro de que a primeira vez que uma pessoa me fez essa pergunta, falou assim, quem é você? A gente tem muita tendência a responder, eu sou psicóloga, eu sou missionária, eu sou mãe de tal, eu sou casada. E Deus sempre me confronta muito a respondendo quem eu sou, é que primeiro eu sou filha. Primeiro, e isso faz parte da minha essência, não é quem eu faço, é quem eu sou, né? E a gente costuma se definir muito pelo que a gente faz e não pelo que a gente é. Então, primeiro eu queria falar que eu sou filha, ainda estou aprendendo a falar dessa forma. Mas eu sou casada com o Neto, como você já falou, tenho o filho Sanzinho, eu sou missionária. Hoje eu sirvo na Dunamis Farm, que é uma parceria da Jocum com o Dunamis. Eu estou lá faz mais ou menos 2 anos. Sou formada em psicologia, não tenho atuado, mas meu coração tem queimado por voltar. Tenho a internet como um hobby. Meu coração queima muito por meninas, muito pelo esse lado de pureza, de uma vida mais leve, uma vida mais natural. Isso queima muito no meu coração. Eu acho que é isso. Uau, e as meninas realmente se conectam com você, né, Lívia? Eu vi como você cresceu, assim, sendo uma voz de referência mesmo e de se manter, né, nesse padrão de que é possível, de que é alcançável. E, Li, como que foi seu processo de conversão? Nossa, Lu... meus pais são pastores, meus avós eram pastores, então eu vim de uma geração muito enfiada dentro da igreja, né? Uhum. Então eu cresci nesse meio, cresci dormindo embaixo de banco de igreja, sabe? Não sei se você também cresceu nisso. Desse jeito. Meu pai me esquecia na igreja. Não, nunca fui esquecida, só na escola uma vez. Já fui esquecida na igreja, estava na casa do irmão de tal, sabe? Então eu cresci nesse meio, mas parece que dentro do meu coração, eu já, por estar tão inserida nesse ambiente, eu nunca entendia muito bem o que é não estar nesse ambiente. Então, meio que virou um clube, sabe? Então, quando eu cheguei naquela parte adolescente que a gente fica muito curioso, a gente quer o que as pessoas estão fazendo diferente daquilo que a gente cresceu vendo e etc. Eu tive essa fase de muita curiosidade. Mas eu sempre tive muito temor no meu coração. Então, eu nunca consegui chutar o balde. Mas também foi uma fase muito morna. E mais ou menos quando eu tinha uns 14 anos de idade, eu comecei a ficar mais curiosa para entender mais sobre quem Deus era, além daquilo que eu tinha aprendido. Eu pensava muito, será que eu acredito em Deus porque eu acredito em Deus e eu tive minhas experiências, minhas convicções? Ou eu acredito em Deus porque eu fui colocada nesse ambiente? E aí isso começou a borbulhar muito na minha mente, então eu comecei a buscar sozinha no meu quarto. Eu lembro na época, assim, eu tinha, sei lá, meus 14 anos, grifando Bíblia, tentando entender, fazendo meus questionamentos. Meu irmão foi uma pessoa que me ajudou muito nesse processo. E eu me converti mais ou menos aos 14, quando eu tive um encontro com Deus de verdade. Eu já era convertida, mas foi aquele encontro, assim, sabe? E aí, que realmente muda a nossa vida. Foi mais ou menos aos 14, e com mais ou menos aos 17, quando eu entrei na universidade, eu tive um encontro com o Espírito Santo. Eu me lembro de pensar assim, nossa, eu vivi muito tempo com Deus, muito tempo com Jesus, e o Espírito Santo ficou de lado. Cadê a parte da cura? Cadê a parte do sobrenatural? Tudo aquilo que o Espírito Santo carrega, eu não tinha vivido durante a minha jornada toda da adolescência e infância. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu me envolvi numa célula lá, que hoje são os Pockets, e lá a gente evangelizava na universidade, a gente trazia muito essa parte da cura, porque era uma forma da gente trazer a galera que não era crente, né? Então a gente orava por alguém. E aí foi quando eu tive um encontro com o Espírito Santo e tô aí até hoje. Uau, que lindo! Liz, você fala muito de pureza, mas de onde que veio esse desejo de falar de pureza? Foi por algo que você viveu? Como que foi? Tá. Lu, eu senti que por muito tempo eu vivi uma prisão, né?
a gente escuta falar muito sobre pureza, principalmente na parte mais da sexualidade, muito da parte dos homens, né? E durante muito tempo essa parte não foi falada no meio cristão. Alguns homens começaram a se levantar, mas dentro de mim existiam muitas batalhas. E por eu ter vivido muito nesse meio cristão, a gente cresce eu falo a gente porque eu sei que você também viveu nisso. A gente cresce numa bolha onde muitos assuntos não são falados. Muitas vezes por medo ou por sentimento de estar... eu tô desagradando a Deus, então não posso nem falar sobre isso, sabe? E eu cresci nessa prisão de achar que eu era a única pessoa que tinha alguns pensamentos diferentes, que passava por algumas coisas diferentes. E ainda mais por ser mulher. Não, eu sou a única. E durante muito tempo, matutando nisso, quando eu consegui me libertar e e Deus realmente visitou essa parte no meu coração, na minha mente, em todos os aspectos, eu falei, eu preciso me levantar e falar sobre isso. E eu lembro que a primeira vez que eu publiquei um post falando mais sobre pureza, principalmente para essa parte, assim, pureza na mente, pureza no corpo, eu postei tremendo, né? Eu falei, meu Deus, eu vou me achar que eu sou um alien, né? Porque eu acho que eu sou a única mulher que passa por isso. Eu recebi tantas mensagens. Sentimentos de desejo, você diz. Não assim. só desejo, eu fui influenciada a essa parte sexual muito nova. Então, quando eu tinha os meus 8 anos de idade, eu fui colocada em algumas situações que eu não deveria ter sido colocada. Eu digo, de assistir coisas que eu não deveria ter assistido, sabe? Muito novinha. Uau. Então, despertou curiosidades em mim. E aí vinha alguns pensamentos do nada, vinha algumas sensações do nada. E sempre batalhando por isso e achando que eu realmente estava sozinha nessa. Não tinha espaço para falar com alguém, muito menos com uma mulher. Você fica naquele... Eu não sei, era realmente uma prisão, sabe? E aí, quando eu publiquei e falei mais sobre isso, eu vi muito retorno de muitas meninas que também passam por isso. Pedindo ajuda e falando a mesma coisa. Nossa, eu achava que era só eu. Eu achava que só eu passava por isso, que isso é um problema só de homem, isso é um problema que mulher não passa. Falei, não, eu preciso me levantar mais sobre isso, eu preciso trazer mais um pouco da minha experiência, as coisas que Deus falou comigo sobre isso, sabe? E aí, foi basicamente isso. Foi uma luta que Deus realmente... Tá, você venceu isso, então agora você vai ajudar as outras pessoas a vencerem, sabe? Uau, que lindo. E como que nasceu a Lívia missionária? Tá. Olha, meus avós tinham a igreja que meus pais hoje são pastores. E aí eles foram para Minas. Olha, pra cá! É verdade, eles foram para Minas, mas Oba. Bueno Brandão. Duvido que você conheça. Pra onde? Bueno Brandão. Ainda não cheguei nesse lugar, É uma cidade muito pequenininha, dá pra você atravessar ela a pé. Assim. Beijo, pessoal de Bueno Brandão. Duvido que alguém tá assistindo essa... Porque é muito pequeno, vai que tá. Alguém comenta. E daí, a minha avó, ela sempre teve esse coração muito missionário. Meu avô era aquele pastor local. Tinha muito essa questão da mulher não poder exercer nenhum tipo de papel, né? Dentro da igreja. Ainda tem algumas pessoas que pensam dessa forma e tudo bem. Mas a minha avó já tinha um coração pastoral e já tinha um coração missionário, né? Ela só não tinha esse nome, esse cargo. E aí eu sempre ia com a minha avó, porque julho e janeiro eu passava as férias com ela aqui em Minas. Uhum. E aí eu sempre via ela fazendo várias coisas, assim, meu coração queimava, eu falava assim, eu quero muito fazer isso, quero muito fazer isso. E a minha mãe levou muito isso pra gente também. Minha mãe sempre contava histórias missionárias, escola bíblica de férias, era sempre sobre histórias missionárias. Daí desde pequena eu falava pra minha mãe, quando eu crescer eu vou ser missionária, quando eu crescer eu vou ser missionária. E daí isso foi se concretizando aos poucos, sem querer, sabe? Uhum. Eu falei hoje à tarde para as meninas que tem um versículo de Ruth que eu gosto muito, que fala que sem perceber, Ruth adentrou na plantação de Boaz. Então, sem perceber, a gente está onde a gente tinha que estar. E eu senti que foi exatamente isso, assim, sem perceber, o propósito foi se cumprindo, as missões foram vindo. Eu estava na faculdade, fui convidada para uma viagem, outra viagem aqui, me casei com um missionário, que aí a gente vive isso juntos. Foi meio que, sem perceber, a gente tá onde a gente tinha que estar. Uau, que lindo. E me conta essa história do casamento aí que eu quero saber, detalhada. Como é que foi essa viagem? Aí conheceu o neto? Nossa, essa história é muito longa, meu Deus. A gente se conheceu em Moçambique em 2017. Foi a minha segunda viagem missionária. Eu já tinha uma palavra muito forte para lá. E aí eu tava esperando o tempo certo. Eu lembro que você falava que ia morar em Moçambique, não é isso? A gente vai, em nome de Jesus. Glória a Deus. A gente ainda vai. Queima muito no nosso coração. E aí, quando a gente se conheceu lá, na verdade, eu já tinha tido uma palavra de Deus, uma certeza no coração de que eu ia viver algo lá. Mas nunca tinha tido uma oportunidade. Eu também não estava caçando uma oportunidade. Eu estava assim, beleza, quando Deus quiser, vai acontecer. Daí veio uma oportunidade para eu ir para lá. Fui, conheci o neto lá, mas cada um seguiu sua vida. Assim, essa parte de cada um seguiu sua vida, a história é muito longa. Uhum. E depois de um ano,
Eu fiz um propósito com Deus de ficar 1 ano guardando meu coração 100%. Nesse 1 ano a gente se reencontrou. E aí foi uma conversa, assim, muito legal, num café. E daí naquele dia, sabe quando deu um clique? Tipo assim, é isso. Mas eu tava no propósito e ainda faltavam 9 meses. Aí eu falei pra ele que eu tinha um propósito. Foi muito intencional, assim. Falei, tem um propósito, eu vou ficar 1 ano, assim, só eu e Deus, crescendo com ele. Ele falou, não, vou te esperar. Eu falei, não espera não. Porque a gente não sabe o que acontece em 1 ano, não sei, Às né? vezes Tipo, às dá vezes eu tô ruim. prendendo ele, às vezes alguma coisa acontece. Não, eu falei, não espera assim. Você acredita no relacionamento que eu tenho com Deus? Eu falei, acredito. Então eu vou te esperar. Aí foi, depois de 1 ano, um dia depois do meu voto terminar, meu compromisso com Deus terminar, a gente saiu. Aí ele me pediu em namoro, a gente ainda esperou meus pais abençoarem, etc., uns 20 dias. E aí a gente noivou em 3 meses. Meu Nos Deus. casamos em 9 meses, no dia que a gente fez 1 ano de tudo. E aí eu engravidei 3 meses depois de casada. Foi tipo 3 vezes, 3 vezes, Uau. 3 vezes. Foi tudo muito rápido. Muita. Eu vou fazer 2 anos de casada agora e o Sam tem 9. Você sente que Deus tem uma pressa, assim, quanto a algo que Ele quer fazer com vocês? Lu, eu não sinto que é pressa. Eu sinto que eu não devo estar na zona de conforto. Eu sinto que todas as vezes que eu tô num lugar muito confortável, tipo, tô vivendo bem financeiramente, na minha profissão. Eu tô numa casa muito legal. Tipo, eu sinto que Deus fala, ei, não é seu lugar. Tipo, não é seu lugar. Sai da zona de conforto. Sai da zona de conforto. A gente tá numa fase muito boa do nosso casamento, onde a gente consegue ficar só eu e você, só eu e você. Daí vem aquele sentimento, tô sendo egoísta. Tipo, tá na hora de você multiplicar. Então parece que Deus tá sempre assim, ei, sai dessa zona de conforto, sai dessa zona de conforto. Que nem agora, nossa, tô muito confortável, o Santo tá numa fase muito boa. Ei, sai dessa zona de conforto, vai pra fazer tal coisa, fazer tal coisa. Eu sinto que Deus não quer deixar eu ficar nesse lugar confortável, sabe? Uau, entendi. E o que você diria para outras meninas, outras pessoas, né, que estão assistindo a gente aqui, sobre esse coração missionário, que tantas pessoas têm essa vontade de fazer missões, mas ainda não entenderam o coração missionário ou nem por onde começar? Tá. Eu acho que a primeira coisa e uma das coisas mais importantes, e a mais clichê, né, é a gente entender que o nosso maior chamado é sermos amados por Deus. A gente sempre fala, meu chamado é ser missionário, meu chamado é ser pastora. Mas nosso maior chamado aqui na Terra é nós sermos amados por Deus. A gente está muito condicionado a sempre fazer, né? A gente está condicionado a, tipo, eu tô aqui na Terra para fazer tal coisa, eu tô aqui para fazer tal coisa. Sendo que a gente está aqui para ser amado por Deus. E porque a gente é amado por Deus, a gente vai derramar esse amor como consequência. Então, eu só vou ser pastora, eu só vou ser missionária porque eu quero derramar esse amor que eu recebi primeiro. O que acontece, e é o que eu tenho sentido muito forte esses dias que Deus tem falado muito comigo, é que muitas vezes a gente atropela essa parte. A gente atropela essa parte de meu chamado é ser amado por Deus, eu esqueço essa parte. Então eu vivo, muitas vezes a gente entra num burnout, a gente entra num workaholic, tipo, trabalho pra caramba dentro da igreja, sirvo pra caramba, mas dentro do meu coração, eu realmente sinto que eu sou amada. Tipo assim, Lu, se você não lê a Bíblia e você não orar hoje, você se sente amada por Deus da mesma forma do que você lê? Não. Ou você sente, tipo, eu faço e, tipo, eu tô conquistando o amor de Deus? Sabe? Não, eu não sinto que eu faço e eu tô conquistando o amor de Deus. Mas eu sinto que eu tenho que Tipo, ler a palavra de Deus porque eu me torno alguém melhor, Sim, né? Porque eu sim, sou moldada pela sim. palavra de Deus, mas não é por merecimento. sim, Eu sou sim. amada pelo Senhor. Sim. Só que se a gente não tomar cuidado, né? A gente É. entra nesse lugar de, tipo, caramba, não li e não orei hoje. Eu não fui uma filha boa. A gente entra, tipo, num lugar de eu tenho que fazer pra eu deitar a minha cabeça no Pra eu travesseiro merecer. e eu sentir que eu sou uma pessoa, uma ótima cidadã, uma ótima pessoa. Ou sentir que, tipo, eu tô realmente merecendo as coisas que Deus tá fazendo na minha vida. Olha, sabe? o nosso fotógrafo, que tá até aqui hoje, que provavelmente fez fotos suas, talvez você não saiba essa curiosidade. Ele é um missionário lá da Índia. Eu conheci ele. Você conheceu 7 anos ele? na Índia, ele. Pois é, ele ficou 7 anos na Índia, gente. Pelo amor de Deus. Isso é missão. E aí, um dia, conversando com ele, ele falou algo que despertou meu coração. Ele falou assim, Lu, eu vejo uma igreja que eu entendo, mas que quer tanto bater nas ovelhas. Tudo é bater. O pessoal sai de um culto achando que o culto foi maravilhoso quando foi aquela lapada, né? Assim. Ele falou assim, eu não me apaixonei. O meu desejo de ser missionário não foi porque alguém me deu uma lapada
espada bateu em mim com o evangelho, ou com a Bíblia, ou com uma palavra, foi quando eu entendi que o amor de Jesus por mim era tão incondicional, que como que eu deixava alguém do outro lado do mundo não conhecer esse amor? Ele falou assim, Lu, meu coração transbordou de amor e eu entendi que as pessoas precisavam conhecer esse amor. Muito bom. Então, assim, não foi pelo você errado, você é pecador, vocês, mas eu sou amado. Como por isso que que eu eu sou não missionária. divido? Por isso que eu sou um missionário. Porque eu preciso levar aquilo que eu vivi, aquilo que eu senti, né? É muito doido, assim. E há uma história que Deus sempre que eu vejo que eu tô me perdendo, sabe? Eu orei por isso hoje. Eu falei assim, Deus, eu não quero chegar num lugar onde eu acho que eu sei muito, sabe? Eu não quero olhar pra mim e falar assim, não, eu já sei muito. Eu quero estar sempre nesse lugar de tipo, meu Deus, eu preciso crescer, meu Deus, quero esse coração, sabe? E uma história que eu sempre leio quando eu vejo que eu tô me perdendo nesse pensamento. Ou quando eu vejo que, caramba, o dia foi muito corrido hoje, eu fiquei no devocional ali no Glorify só no áudio. E não fui algo mais, tipo, não peguei, não sentei, não li, não prestei atenção direito. E eu me sinto culpado, eu me sinto inferior. Eu leio muito a história de Oséias. É a história, assim, que acho que é a minha história favorita da Bíblia, porque eu nunca vou me esquecer da primeira vez que eu estava lendo a história de Oséias. E na minha Bíblia, é aquela que tem os estudos embaixo. E aí fala de Oséias e Gomer. Quando fala do nome de Gomer, fala que o significado do nome dela é completa. Só que quando a gente lê a história, a gente sabe que ela é uma prostituta, a gente vê que de completa ela não tinha nada, né? Ela adulterava, engravidava 3 vezes, né? Adulterava, engravidava, voltava, ficava nesse vai e vem. Ela não é completa. Ela não é completa. E Deus falou muito no meu coração, é porque a perspectiva que eu tenho de cima é que ela é completa. Porque o que determina que ela é completa não é o que ela faz ou o que ela deixa de fazer, mas o meu sacrifício na cruz. Então, o que determina que a gente é puro, que a gente é amado, não é o que a gente faz ou o que a gente deixa de fazer, é o que Jesus fez lá na cruz. Então, independente do que a gente faz ou o que a gente não faz, isso não dá... isso não dá respaldo para você sair pecando, você não ler a Bíblia. Não tem nada a ver com isso. Não é super graça, né? Não é hiper graça. Mas te coloca num lugar onde você faz para você, não para você ser amado, você faz porque você é amado. Te coloca num lugar onde você não precisa conquistar o amor de Deus. Você não precisa fazer para conquistar o amor de Deus. A Bíblia fala em 1 João, né? Nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos enviou o Seu Filho para a apropriação dos seus pecados. Ele nos amou e enviou o Seu Filho para a apropriação dos nossos pecados. Então, o que consiste o amor, a Bíblia fala, é no amor que Ele tem por nós. Porque o nosso amor é sempre inconstante, né? Ora eu tô aqui queimando por Jesus num culto e tô tipo, meu Deus, Ele é o amor da minha vida, eu tô amando estar aqui. E às vezes na segunda-feira eu nem quero falar com Ele, sabe? E se a gente baseia o nosso relacionamento com Deus na gente, no nosso sentimento, na nossa vontade de às vezes eu quero, às vezes eu não quero, aí a gente vai se tornar inconstante. Que é o que a gente vê na igreja brasileira, os jovens, né? Num retiro, todo mundo queimando, mas na terça-feira... tá tipo, nossa, eu nem lembro o que é devocional, nem lembro o que é ler a Bíblia, porque o relacionamento com Deus está sendo fundamentado no que você faz, no que você não faz, no que eu li a Bíblia hoje, eu não li a Bíblia hoje, quando na verdade é sobre o que Ele tem e o que Ele é e o que Ele derrama. E é por isso que eu leio, é por isso que eu oro, é por isso que eu vivo tudo isso, porque eu não quero retribuir, mas não tem como eu receber tudo isso e não me mover. É tipo você receber flor do seu noivo e tipo... não tem como, você quer. Tipo, você quer que ele se sinta amado. Você quer, tipo, surpreender. Você quer, ele me mandou flores, vou pensar no que eu vou fazer numa próxima. Deixa eu pensar em o que eu posso comprar. Tipo, seu coração se move porque ele coincidentemente, ele mandou flores hoje. Aí, ó. E provavelmente, se você é como eu sempre tô, tipo assim, não, eu quero superar ele na próxima, eu vou fazer tal coisa. Sabe? Porque é prazeroso. Isso. Como que você define a diferença entre serva e filha? Lu, eu acho que serva é uma pessoa que ela tá sempre tentando conseguir a aprovação, né? Eu acho que servo, ele tá sempre tentando com que o seu senhor aprove e fala, nossa, ele é muito bom, nossa, ó, ele merece isso, ó, ele merece aquilo. Agora o filho, ele entende que todas as coisas dele são por herança. Tudo é dele, né? Ele não precisa estar ali conquistando, estar ralando. Ele consegue levar... Eu imagino, tipo, um filho que trabalha na empresa com o pai, quando ele tem conhecimento do valor da empresa do pai, ele tem prazer em levar adiante. Um filho que trabalha na empresa do pai, ele fica muito mais horas do que o resto das pessoas. Ele é aquele que fecha, ele é aquele que vira à noite, mesmo que ele não ganhe mais.
porque ele faz parte da família, ele faz parte daquilo que o pai tem levado, né? Eu acho que uma grande diferença de filho para servo é isso que a gente tem falado, de estar sempre conquistando. O filho, ele, tipo, não se ensina um peixe a nadar. Eu acho que não se ensina um filho a ser filho. Ele só manifesta. Eu acredito muito que o público, ele é sempre reflexo do privado. Tipo, eu vejo muitas pessoas que têm tanto potencial, são tão boas, pessoas tão boas, mas quando você conversa com a pessoa, você vê ela maltratando um garçom. Você vê ela destratando uma pessoa porque na cabeça dela essa pessoa é inferior, a outra é superior, sabe? Eu acredito muito que isso é o reflexo do privado da pessoa, sabe? Aquele tempo com Deus ali que ninguém vê, aquilo que ninguém sabe, aquilo que ninguém assiste, que realmente um filho... O filho, ele tem prazer em sentar e conversar com o pai. Um servo, ele tem medo de levar bronca, ele tem medo de não conseguir aprovação, ele tem medo da rejeição. Eu acho que quem é filho também entende que o outro é irmão. Muito bom. Então, a gente trata o outro como família. Muito bom. Se eu sou filha de Deus e eu entendo que o outro também eu o trato como família. Muito bom. Agora, o servo, ele trata da mesma forma que às vezes ele é tratado, né? Nossa. Então... a gente precisa ter essa mentalidade de filho e entender que Deus também nos ama por igual. É igual assim, se eu chegar para um pai, né? Falar, quem que você ama mais? Nossa, muito bom. Né? Tipo, então, o filho não, ele entende, o Senhor me ama. Mas ele também ama o meu irmão e eu preciso também ser amável. Ele é minha família. Muito bom. E família é aquela que, né, a gente pode até brigar aqui, mas deixa outra pessoa falar mal. É verdade. Acho que algo muito relevante nisso que você falou é como que a gente dá o que a gente não tem, né? Por isso que eu bato muita tecla dessa parte do privado. Tipo, como que eu vou amar alguém? Como que eu vou tratar esse irmão como irmão se eu não tenho isso? Tipo, se eu não tenho esse amor, eu não tenho contato com isso, sabe? Tipo, eu até sei que ele existe, mas eu não tenho contato com isso. Tipo, você não consegue dar o que você nunca recebeu. Você não consegue ser pro outro aquilo que você não é. Você não consegue ajudar o outro a curar num lugar onde você ainda não conseguiu chegar, né? Eu acho que é muito importante isso, tipo, pegar... eu acho que outra coisa que separa muito servo de filho é a maturidade também. É bater no peito e, tipo, trazer essa maturidade da responsabilidade que você tem. Tem uma música que eu gosto muito que fala assim... fala sobre o fogo dos olhos, né? E fala assim... meu Deus, me perdi a letra da música agora, tava com ela na cabeça. Fala assim, nos tornamos responsáveis, a chama não vai se apagar. Então a gente sempre, tipo, Deus queima, coloca o seu fogo no nosso coração, mas quão disposto a gente está para nos tornarmos responsáveis para que essa chama não apague? O quão disposto eu estou para acordar mais cedo, dormir mais tarde, talvez renunciar a uma série para poder passar tempo com Deus. Às vezes também a gente sente, eu sinto muito isso. Eu vi uma geração, há 2 anos atrás, não lembro, onde a gente clamava por um avivamento, mas que não veio. E depois eu parei para pensar, será que isso eu me incluo, né? Assim, será que a nossa geração queria de fato um avivamento? Porque um avivamento vem quando Deus vem. Porque a gente queria a presença de Deus e apenas a presença de Deus, ou a gente queria ver sinais, milagres e maravilhas? Será que eu acho que as pessoas queriam mais ver o cego vendo, o paralítico andando, do que de fato ter um encontro com Deus? Muito bom. Porque avivamento é sobre ter esse encontro com Deus, porque quando Ele vem, quando Ele se manifesta, tudo muda, tudo se transforma, tudo, né? Aí milagres vêm, paralíticos levantam, mas porque Ele veio, porque a gente buscou por Ele. Porque quando um pai vê um filho doente, hoje você é mãe do Sam. Quando um pai vê um filho doente, ele se desespera para curar. Então, quando Ele vem e encontra, né? Mas será que a gente quer Ele? Ou a gente quer só o que Ele pode fazer? E avivamento, ele é mudança de caráter, né? As pessoas não estão dispostas a viver isso. Então, tipo, você vê a gente clamando por avivamento dentro da igreja e na frente da igreja tem moradores de rua. E quem é que vai lá e trazer os moradores de ruas para dentro da igreja? Então, tipo assim, não faz sentido você clamar por avivamento, mas tem pessoas ali na frente que não são bem-vindas. Então, tipo, acredito muito que o nosso papel, quando a gente pede pelo avivamento, é isso, tipo... Eu vou trazer, eu não vou só, tipo, clamar pelo avivamento, eu quero trazer essa mudança de caráter. Porque o avivamento, quando a presença de Deus vem, como você falou, a presença de Deus vem, não tem como as coisas continuarem igual. Tipo, não tem como o avivamento vir só pra igreja. Mas as pessoas da rua, da vizinhança que estão ali na igreja? Tipo, e o bar que tá ali, que tá aberto? Se o avivamento veio pra tua igreja, o bar tem que fechar. Tipo, se o avivamento tá ali na igreja, o prostíbulo que tá ali também tem que fechar.
O avivamento, ele não é só para a igreja, né? A gente tem clamado para o avivamento para que a nossa cidade se volte, para que o nosso país se volte. E só vai vir quando a gente realmente entender que a gente precisa ir nesses lugares e levar essa presença de Deus. Não só ficar... eu fico pensando, você precisa, sei lá, de R$1.000. Você não vai ficar assim, me dá R$1.000, me dá R$1.000. Você vai buscar por esses R$1.000. Você vai trazer esses R$1.000 até a sua mão. E muitas vezes a gente tá tipo, Deus vem me dar um trabalho. Deus vem e traz o avivamento. Tá bom, mas e aí? Tipo, qual é o seu papel? Não, vou enviar um currículo. Não, eu vou, buscar a presença de Deus. Vou fechar a porta do meu quarto. Tipo, eu vou fazer isso acontecer. E eu acho que a nossa geração, ela falha muito nisso, né? Tipo, a gente pede por coisas que a gente... Tipo assim, às vezes eu acho que Deus fala assim, lindo, vai lá buscar. Tipo, vai enviar seu currículo. Tipo, você quer tanto esse trabalho? Vai atrás, faz acontecer, sabe? Eu tô aqui para as coisas impossíveis. Mas eu te dei tanta ferramenta para você fazer o possível. E às vezes é muito isso, né? Eu acredito muito nisso que você falou sobre o avivamento. Li, você mora hoje na Dunamis Farm, não é isso? Uhum. E como que é o treinamento lá? Como que vocês são treinados para se tornarem missionários? Tem várias escolas rolando lá. Agora, a gente está passando por um processo que antes as escolas são 3 meses teóricas, 3 meses teórico e 3 meses prático. Agora, a partir do ano que vem, vai ser 1 ano. Então, você faz 2 escolas estão inclusas. Hoje está rolando o DTS, que é uma escola da Jocum, que é um discipulado de treinamento para missionários. E o DBS, que é uma escola de ensino da Bíblia, que é o que o Neto está fazendo, por isso que ele não veio. E aí são 3 meses, o DTS, são 3 meses estudando sobre como você ser discipulado, você ser treinado para ir para as nações. E 3 meses numa nação que Deus colocar no seu coração, que a galera que estiver lá orar e sentir para te enviar. Que foi o que a gente fez agora, que a gente chegou agora, né? Vocês acabaram de chegar de onde? A gente chegou em agosto, da Noruega. Ficou 3 meses lá. Que especial. Aí a gente chegou, aí eu fui servir lá como staff e o Neto foi fazer o DBS, que são 3 meses lendo a Bíblia. Aí tinha uma parte teórica, mas eu não sei se dessa vez vai ter. Então tem várias, tem Hangar, que é uma escola só de serviço, tem muitas coisas acontecendo lá. Então depende muito daquilo que você quer viver. Se você quer, eu sou missionária, eu quero crescer nessa parte. Então você vai fazer o seu treinamento de discipulado para você ir para isso. E a gente sente muito que a gente vai ficar lá até a gente ser realmente capacitados para a gente poder estar apto para alguma coisa para Moçambique. A gente se sente muito pequeno ainda, sabe? Tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para crescer. Eu sinto que se a gente fosse agora, a gente ia quebrar um pouco a cara, sabe? A gente precisa de mais conhecimento, mais pessoas dispostas a viverem isso com a gente, pessoas que estão dispostas a irem. E acho que isso ainda vai demorar um pouco. E eu sinto que às vezes a gente quer muito ir, né? Mas não sabe da necessidade, do preparo, né, para ir. Eu vivi, depois eu quero que você me conte se você já viveu algo semelhante. Eu vivi uma experiência muito legal de ir para a China. Não fui para fazer evangelismo, nem missão. Eu fui realmente a trabalho. Eu trabalhava com moda na época. Eu fui fazer um desfile na China. Só que a gente que é crente vive o cristianismo de forma integral. Então, a gente é crente na China, no Brasil, onde for, e é a mesma pessoa. Então, eu peguei meu celular e eu falava de Jesus o tempo todo. E eu, na China, onde é proibido evangelizar, evangelizava em todos os lugares. Só que eu não me preparei para isso. Eu não sabia que era proibido evangelizar. Mentira. Então, eu trouxe as pessoas, né? Eu estava viajando, mexendo com moda. E eu sentava numa mesa, num restaurante público. E falava, gente, antes da gente comer, a gente pode orar? Só que se eu, na China, eu não sabia que não podia fazer isso. Meu Deus. E eu fui denunciada ali. Mentira. Eu fui denunciada na China. Eu tive que ir embora. Eu tive que parar no como que chama, gente? No consulado, no não sei o que do Brasil. Mentira. Eu tive que ligar pro cônsul, porque a gente foi perseguido. Porque eu não sabia. E aí eu lembro que quando eu liguei pra Ana Paula Valadão pra pedir oração. E ela, o que tá acontecendo? Eu não sei o que tá acontecendo, tem uns caras me seguindo e não sei o quê. E foi uma experiência muito louca de Deus falar. Foi a única vez que eu ouvi Deus falar comigo, que eu ouvi a voz de Deus. Não foi eu sentir a voz de Deus, não foi eu tive uma impressão no meu coração, não. Eu ouvi a voz de Deus. Dizendo, olha o primeiro bolso da sua bolsa. Eu achei que era uma pessoa falando comigo. Aí, de novo, olha o primeiro bolso da sua bolsa. Aí eu olhava, como é que uma pessoa tá falando português comigo? Aí, de novo, olha o primeiro bolso da sua bolsa. E aí eu entendi, eu falei assim, Deus, o Senhor tá falando comigo. Eu parei escondida dentro de um banheiro.
com a bolsa, fugindo. E eu olhei e era um cartão do cônsul do Brasil. Explica como? Mentira. Não sei como. Mentira. Eu fui resgatada, fui levada para a embaixada. Meu Deus. Então, assim, quando a gente não se prepara, por isso que eu acho legal. Você coloca falar. em situações. Gente, ele falou, ó, você podia ter sido torturada, presa, sei lá o quê. Você podia ter sumido. Meu Deus. E ninguém nunca sabe mais de você. Então, você já teve um caso, assim, que você quis ir falar de Jesus, mas que hoje você olha e você fala assim, nossa, Ainda bem que eu não. fui imprudente. Não? Olha, não, mas eu me lembro que quando eu fui pra Moçambique em 2017, e eu já tava, nossa, esse é o lugar da minha vida, eu quero viver nesse lugar. Aham. Eu cheguei no carro do aeroporto, indo pra casa, meus pais falaram assim, você quer trancar a faculdade? Eu fiz psicologia, né? A gente te abençoa e você pode voltar pra Moçambique. Era tipo assim, o que todo jovem que queima Queria por uma ouvir. nação queria ouvir, né? Eu tava, meu Deus, eu quero. Na hora, assim, meu coração falou, não. Não, eu tava, não, eu vou ficar. E aí, até hoje, eu nunca mais pisei lá. E é uma nação que eu amo muito, que a gente quer muito construir algo lá. Mas eu sinto exatamente isso. Talvez se eu... Sabe a coisa certa na hora errada? É a coisa errada, né? Eu sinto que, assim, Deus nunca permitiu com que eu fosse pra lá, pra talvez... Não sei, não acredito que eu possa estragar, ter o poder de estragar as coisas. Mas talvez não vivesse isso, sabe? Não fosse precipitada, assim. Mas é claro, a gente percebe várias coisas que se a gente tivesse tido um treinamento, a forma como a gente evangeliza, às vezes a forma como a gente aborda. Por exemplo, eu fui na Noruega. Lá o povo é muito fechado, muito Uau. fechado. E não é igual brasileiro, né? Brasileiro, se eu quero saber da sua vida, eu chego e te pergunto e não tem esse de eu tô sendo invasiva. Aham. A gente, tipo assim, acaba sendo um pouco invasiva. É cultura brasileira, né? E lá, não. Então, se você não é treinado e não sabe que o norueguês ele é dessa forma e que certas perguntas não são legais e que eles podem se fechar para o evangelho por conta dessas perguntas, do tipo, o que você vai fazer no sábado? Não Você tá pode. sendo invasiva? Não, pode, você pode fazer tudo. Mas você tá sendo invasiva. Então, se você não sabe dessas coisas, você acaba fechando portas, né? E eu acho que isso é muito importante. Não fechar... Quanto mais conhecimento a gente tem, mais portas a gente pode abrir, né? Por isso que eu acho muito importante esse treinamento. Qual que foi sua principal, assim, experiência com o Senhor na Noruega? Na Noruega... Experiência Nossa. missionária, assim, né? Primeira vez você foi com o filho. Foi. Lu, eu acho que uma das orações mais frequentes que eu tive antes de ir pra Noruega era: Deus, eu quero muito ver, com curiosidade, como vai ser viver isso em família e o que o Senhor pode fazer através da vida do Sam. A gente foi com o Samzinho, ia fazer 6 meses. Eu sei que ele não tá aqui à toa, eu sei que Deus tem algo para fazer através da vida dele, sabe? E aí começou que a gente começou a se aproximar de famílias lá. E a gente descobriu que as famílias não convidam outras pessoas para irem nas casas. E na segunda semana a gente já estava ainda na segunda casa de família. E a gente foi convidado, uma das casas convidou as 12 pessoas do nosso time para jantar lá. E a gente foi jantar lá. Eu lembro que a gente sentiu que tinha alguma coisa assim, bem opressão naquele lugar. A gente começou a orar pela... A gente começou a orar pela casa, começou a declarar palavras de vida naquela casa. Quando terminou, assim, já era super tarde. Eu lembro que eu levei o becinho do Sanzinho, deixei ele lá no quartinho da dona da casa. Quando terminou, a gente sentou na sala, o Espírito Santo falou muito claro ao meu coração: o casamento deles, assim, tá acabando. Aí eu falei, tá, o que eu faço com essa informação? Pergunta para eles sobre o casamento deles. Aí eu falei, talvez eu esteja sendo um pouco invasiva, mas eu queria muito, se vocês se sentirem confortáveis para falar como que tá o casamento de vocês, porque eu sinto que ele tá se acabando. Aí eles abriram e falaram, a gente tá assinando os papéis do divórcio, Uau. mas a gente não tá com coragem. Naquele dia a gente começou a orar intencionalmente pelo casamento deles. A gente ficou um tempão. Deus, obrigado. Trazendo a existência já. Obrigado pela restauração do casamento deles. E orar, e orar, orar. E acompanhar essa família. Assim, a gente acredita muito que o discipulado é vida na vida, né? A gente grudou nessa família. Eu fiquei próxima da mulher. A gente se aproximou. E daí passou um tempo, assim, mais ou menos... não sei se chegou a dar um mês. A gente foi pro Descent, lá na Noruega. Quando a gente chegou na Descent, na Noruega, era bem longe de onde eles moravam. Dava mais ou menos umas 2 horas, 3 horas. Eles estavam lá. Ela veio me abraçar, tipo assim, muito forte. Me agradecer e tal. E aí passou, eu fui servir lá. Quando eu olhei pro lado, eles estavam num canto namorando. Se abraçando, se beijando, sabe? E aí Deus falou muito forte no meu coração que eles tinham restaurado o casamento. E hoje a gente sempre acompanha pela internet e vê que eles estão bem, sabe? Então, eu acho que essa foi uma das maiores experiências, foi ver famílias sendo restauradas, assim. E ver... Uma das coisas também que foi muito forte foi ver o cuidado de Deus para com a vida do Sam.
Tipo, quebrava berço, ele ganhava um berço. Não tinha como ele dormir no avião, alguém cedia o lugar do avião. Foram, tipo, coisas que eu fui anotando mesmo. Eu falei, nossa, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Como ele tá cuidando dele. Uau. Você é presidente do projeto Dara, né? Explica pra gente o que é esse projeto e como que vocês realizam esse trabalho tão importante. Minha mãe é a presidente, né? Eu sou a vice. Ele é numa comunidade de Santo André. Hoje eu não atuo presencialmente, porque eu tô no interior, né? Minha mãe mora praticamente do lado, então ela tem maior papel. Mas hoje os planos são atuar com eles contra turno escola. Então, as crianças que estão estudando de manhã passariam a tarde lá e vice-versa. Para que elas não ficassem ociosas e, nesse tempo, também elas pudessem crescer e desenvolver em algo que elas não teriam oportunidade. Então, uma criança... É um projeto para criança carente. Social. É um projeto de vulnerabilidade social, né? Para crianças. Então, a ideia é, por exemplo, uma criança de uma comunidade, ela não tem um acesso ao inglês. Ela não tem acesso, muitas vezes, nem a uma aula normal de português, né? Então, a ideia é poder oferecer para essas crianças coisas que elas não teriam oportunidade por conta das finanças, né? Mas hoje a gente ainda não consegue, porque a gente ainda não tem recursos, a gente ainda não tem pessoas disponíveis e capacitadas para atuar semanalmente. Então, hoje a gente faz mais ações esporádicas, né? Aos sábados, a gente vai lá. Aos sábados, a gente faz um culto. Aos sábados, a gente faz mais ações, exatamente, ações esporádicas. Mas o nosso coração queima por estar lá diariamente. Um dia ele vai chegar lá. Uau! E quem quiser abençoar, te siga nas redes Com sociais, certeza, né? pode seguir o próprio Instituto. Tá como Que Instituto legal. Dara. Que legal, que legal. Li, eu vejo que você... Quem te acompanha há muito tempo, eu já te conheço, sei lá... Muitos anos. Acho que uns 10 anos. Será? Ah, mas, Deve sei lá, ser. no mínimo É uns verdade, 6. deve ser uns 2013, 14. É, acho que sim. Tem bastante tempo que a gente se conhece. Verdade. E eu lembro de várias fases de Lívia. Eu lembro de Lívia dreads. Eu lembro de Lívia skate caindo, ralada, quebrada. É De uma verdade. Lívia que parecia assim, que não se importava com o mundo. É verdade. Adolescente. E hoje tem essa Lívia que eu acho que você foi pegando, assim, o melhor de tudo, juntando. Isso é muito autêntico. Eu acho que você encontrou o equilíbrio e a autenticidade. Como é que você encontrou esse lugar e essa autenticidade que hoje você mantém em tudo que você faz? Nossa, que pergunta difícil. Sabe uma coisa que eu pensei hoje? Eu vou abrir muito meu coração, tá? Pode. Hoje, quando eu cheguei aqui, eu olhei, assim, todas as mulheres são muito maravilhosas, né? Você é uma mulher maravilhosa. Eu cheguei aqui, gente, a maioria das mulheres estavam de conjunto de blazer e de salto. E eu tava, meu Deus, socorro! Eu tô com meu Vans e minha meia na canela. E eu sou mãe... Então, gente, dá um close nessa meia, gente, porque é especial, não é qualquer Não, meia. Faz a comparação aqui, né, da Lu. E eu tava, eu sou mãe, 25 anos de idade, será que eu deveria estar dessa forma, assim, sabe? E fui lá com a calça pra dormir e fui falar com Deus sobre isso. E aí Deus me falou muito sobre a gente entender o que a gente é. Você não ser como eu não ser como você. E não deixar com que o que os outros são interfiram aquilo que a gente é, né? Eu até fiquei pensando, será que quando eu tiver meus 35 eu ainda vou usar tênis? Eu fiquei viajando, sabe? Pensando sobre isso. Eu acho que é muito encontrar esse lugar em Deus. Tipo, não tentar se enquadrar ao que todo mundo é, mas ao mesmo tempo... Sabe esse equilíbrio de, tipo, às vezes a gente tá tentando tanto não ser como o outro, que a gente fica, tipo, completamente oposto e também não sabe muito bem quem é? Eu acho que durante esse tempo eu me sentia muito deslocada por pensar diferente. Eu me sentia, principalmente mais nesse lado feminino, assim. Eu demorei muito para entender que eu sou feminina da minha forma. Então, tipo assim, às vezes meu próprio casamento, assim, quando eu disse que eu queria me casar descalça... Não, mas como assim você vai se casar descalça? Tem que botar um saltinho. E meu coração tava, eu quero me casar descalça. Tá tudo bem com isso. Eu não sou menos mulher. Não sou menos feminina. Eu não sou menos mulher ou menos esposa porque eu não sei cozinhar. E eu peço marmita. Sabe? Eu acho que, tipo... a gente tá dentro de uma sociedade que determina que mulheres e meninas são dessa forma e elas precisam ser dessa forma. E menos que isso, elas ficam meio deslocadas, sabe? Eu acho que eu passei muito por isso durante essa jornada, assim. Nossa, eu tô deslocada, eu acho que eu preciso colocar um salto. Eu acho que eu preciso passar mais maquiagem. Eu acho que
fui tentando tanto isso em Deus, tipo, Deus, será que tem alguma coisa errada ou é isso? Deus sempre falou, não, é tipo, é você, sabe? Não tenha medo de ser você. E daí eu cheguei aqui, eu até falei, eu não me lembro o nome do moço da maquiagem. Silvio, muito querido. Eu já olhei pra ele e falei assim, Silvio, eu não gosto de maquiagem, faz o menos que você conseguir. E aí ele, não, com certeza, super respeitoso, foi lá, nem passou base, fez lá o corretivo, assim, e meu coração tava 100% em paz com isso, sabe? Quando a gente não tá em paz, a gente fica, tipo, tentando ser como o outro. E fica nessa competição, assim, não, eu preciso ser como a Lu, sabe? Eu preciso, tipo, estar no nível dela. Eu vou me apagar, sabe? Eu acho que é muito mais sobre... Eu tô bem resolvido com isso, sabe? Tô bem eu tô bem resolvido se eu tiver a fim de usar um pijama. Claro que eu não vou ser, né, babaca. Sem noção, né? Sem noção, né? Mas de se respeitar aquilo que sente, respeitar e diminuir essa questão de temor de homens, né? Que mulher passa muito, tem muito temor do que o outro vai pensar, temor do que o outro vai pensar. Mas o que você vai pensar de você? Tipo, é a forma que você se olha. Você tá feliz? Tipo, você tá feliz quando você se olha, você se vê igual a outra? Você tá feliz quando você diz não pra você mesmo e você queria tanto usar seu salto e as outras meninas estão de tênis? Você queria usar seu salto. Então, quanto mais a gente diz sim pro outro, mais não a gente tá dizendo pra gente. É verdade. E eu acho que eu aprendi isso. Assim, não, eu vou dizer mais sim pra mim do que não pro outro. Olivia, mas eu acho isso fantástico, porque assim, talvez esse dilema que você viu em você, eu tive o dilema contrário. Eu imagino. O contrário, porque assim, eu amo ser toda arrumadinha, toda certinha. Eu amo isso. Só que a nossa geração já é a geração do Vans, já é a geração da calça rasgada, já é a geração do... E aí eu fui tentando me desconstruir, mas não era eu. É verdade. Não era eu. E aí eu sentia um peso que eu falava assim, se eu ando do jeito que eu gosto de andar, as pessoas olham pra mim e acham que eu sou metida. Acho que eu quero... Então, assim, a gente tá aqui com o pessoal aqui, né, no estúdio, gente, e a Isabela sempre fala comigo, fala assim, Lu, você é a falsa Paty. É verdade. Há 5 minutos eu tava descalça lá embaixo, sentada no chão. 5 minutos eu tava descalça, sentada no chão, no estúdio. E eu amo isso, entendeu? Assim, porque eu sempre falo, ser chique e ser chata são duas coisas diferentes. Fresca. Exatamente. E eu acho que você é chique do seu jeito. Quando eu olhei esse look, eu falei assim, meu Deus, a Lívia tá arrasando. Eu queria conseguir pôr um look desse. Eu achei descolado, achei a meia fazendo contraste com a calça. Eu falei assim, se eu colocar assim, eu me sinto uma palhaça. Agora, se você colocar um vestido de bolinha, eu acho que você também... Vou ficar perdida. Então, a gente podia um dia trocar, só pra ver. Né? É o lindo da diferença, né, que existe no corpo de Cristo. É verdade. Dizer sim pra você, né? Isso, dizer sim pra você. Ai, amei isso. Tá, então conta pra gente quais são os futuros planos de Lívia. Nossa. Você sabe quem é o Nick Billman? Não sei. Ele é fundador de uma base lá... Já tá todo mundo lá. Ele é fundador de uma base lá chamada Shores of Grace. Pra mim, tipo assim... Gente, é uma das bases, assim, mais fantásticas. Eles têm muitos projetos com mulheres na zona de prostituição. É um projeto maravilhoso e ele, pra mim, é uma das pessoas mais referentes. E ele falou uma vez uma frase pra mim muito importante. Falou assim, Lívia, se você tem um sonho e esse sonho ele é possível de você cumprir, então ele ainda não é um sonho de Deus. Porque Deus não trabalha com o possível, ele trabalha com o impossível. Eu falei, nossa, tô sonhando muito baixo, porque os meus sonhos, se eu juntar um pouco de dinheiro, se eu encontrar alguém, eu vou fazer dar certo. Então eu preciso ser esticada. E aí, eu acho que depois dessa conversa com ele, assim, eu comecei a sonhar muito, muito. Então, sempre que alguém me pergunta de sonhos, assim, eu gosto muito de viajar, assim. Então, hoje, os planos futuros, assim, que queimam no nosso coração, a gente pensa em ter uma família muito grande, né? Então, eu diria que eu teria mais... O que é muito grande? A gente gostaria de 6 filhos. Nossa, que bênção. Júlio César, receba essa mensagem. Continue. Nosso coração queima por muitos filhos. Assim, a gente brinca, no nosso casamento a gente brinca que a gente sonha em ter 487. Que o plano é o seguinte: faz 18, sai de casa, adota um de 18, sai de casa. Tipo, ficar numa rotatividade, assim, sabe? Santo Deus. E o nosso coração queima muito por família. Eu acho que, assim, o que mais... Juntos, assim, o que a gente mais queima é por família. A gente tá disposto a, assim, abrir mão de muitas coisas por conta disso. E sonhos futuros também é a gente conseguir estabelecer nosso instituto lá em Moçambique, conseguir trazer muito essa parte esportiva para a galera de lá. Então, um sonho que tem no coração do Neto, que acaba se tornando meu, né? Porque a gente é um só, é trazer surf para as crianças de lá. A gente sonha em ter um instituto integral, /orfanato.
Nossa, a gente sonha com tantas, a gente sonha com tantas coisas, assim. Mas os planos futuros a gente... Até Deus deu uma palavra pra gente que a gente precisa estar na farm hoje, né? Então, até Deus mudar de palavra, não mudar, né? Até Ele dar uma outra direção, a gente vai até o fim nessa, né? Então, a gente tá lá e a gente entende que a gente vai ficar lá até Deus direcionar a gente. Mas o nosso coração é ir pra lá, estabelecer tudo que a gente quer estabelecer. Amém. Como vencer o medo de ser rejeitada e a necessidade de ser aceita? Nossa, vencer o medo de ser rejeitada... Olha, eu acho que a rejeição ela faz parte da vida, né? A gente tem que mais vencer o medo de ter o controle do que da rejeição. Porque rejeição a gente enfrenta desde que a gente nasceu até a gente ficar idoso, né? É uma rejeição de um coleguinha que não quer brincar com a gente na escola. É uma rejeição quando alguém olha torto e a gente tá com tal roupa. É uma rejeição quando o nosso marido não quer fazer o pão e a gente quer que ele faça o pão, sabe? Tipo, são tantos detalhes, assim, tipo, que a rejeição carrega. E uma pessoa que tem raiz de rejeição tá sempre ali no gatilho, né? Então, eu acho que é mais vencer o medo de perder o controle do que da rejeição. É tipo, tá tudo bem você ser rejeitado, porque você tem maturidade pra lidar com isso. Você não tá sozinha vencendo a rejeição. Tipo, eu sempre penso em relação ao Sam. Eu não quero poupar ele de ser rejeitado, mas eu quero que quando ele for rejeitado, ele me encontre e possa descansar em mim, encontrar ajuda em mim. Eu consigo ver muito isso em Deus. Sabe, eu não consigo imaginar um Deus, tipo assim, deixa aqui eu te proteger de toda rejeição e, tipo, você não vai se sentir rejeitado, eu vou fazer de tudo para que você não se sinta rejeitado. Porque eu sou mãe, não é assim que eu penso do meu filho, sabe? Mas todas as vezes que você se sentir rejeitado, eu tô aqui para você. Todas as vezes que você sentir que alguém disse não para você, eu tô dizendo sim para você. Então, eu vejo muito isso, tipo, vencer o medo de ser rejeitado, entender que tá tudo bem ser rejeitado. Não acho que eu sou uma super heroína e que agora eu tenho um segredo e eu não vou ter mais medo de ser rejeitado, então eu vou fazer uma entrevista de trabalho. Não, eu posso fazer uma entrevista de trabalho morrendo de medo de ser rejeitado. O problema é não permanecer nesse medo. E se eu for rejeitada, eu tenho pra onde correr. Eu tenho um lar, que é Deus, né? Nossa, Deus, eu fui rejeitada, tá? O que eu faço com isso? Então, tipo, a rejeição... muitas vezes, como cristão, a gente elimina coisas que fazem parte da natureza humana, né? O próprio Jesus chorou. A gente tá, tipo, querendo, muitas vezes, ser super-heróis, né? Não posso chorar, ou, tipo, como assim eu sou cristão e eu tô tendo ansiedade? Tipo assim, não faz sentido. Tudo bem você tá tendo um episódio de ansiedade, né? Não tá tudo bem você permanecer na ansiedade, porque você tem um Deus que te cuida na sua ansiedade. Então, eu acho que é isso. Eu acho que em relação à rejeição, é você sempre se lembrar que é normal. Tá tudo bem você ser rejeitada. Óbvio que isso não vai acontecer, você vai se casar daqui 2 meses. Mas se o noivo terminar com você hoje... Tá repreendido em nome de Jesus. Tá repreendido, amarrado. Mas se isso acontecer, tá tudo bem. Tipo, faz parte da vida. O relacionamento tá aí pra isso. O único relacionamento que não pode ser quebrado é o de Deus. Então, tipo, tá tudo bem se isso acontecer. Que bom que você foi corajosa e entrou no relacionamento e abriu seu coração pra ele ser quebrado. Você foi muito corajosa. Você não seria corajosa se você não entrasse nisso com medo de ser rejeitado. Tá tudo bem você ser rejeitado. E você tem pra onde voltar. E se isso não foi de Deus pra você, imagina o que Deus tem. É muito melhor. Eu acho que é muito essa visão de tá tudo bem. Tá tudo bem doer, tá tudo bem ter medo. O que não tá tudo bem é você permanecer. E a necessidade de aceitação, que são 2 coisas diferentes, muito né? diferentes. A necessidade de aceitação é entender que Jesus já me aceitou muito antes. E também não encontrar desculpa, né? Tipo assim, Deus me aceita assim, então tá tudo bem eu ser assim, né? Mas Deus me ama tanto que Ele não quer que eu permaneça como eu sou, né? Tem uma frase que é, tu me amas como sou, mas não me deixa como estou. Eu amo essa música. É muito boa, né? Ele me ama muito pra eu permanecer como eu sou. Mas Ele não quer me deixar da forma como eu tô, né? E eu acho que essa necessidade de aprovação, as pessoas que precisam dessa aprovação, elas não entendem que elas já foram aprovadas. Já foram aprovadas muito... Aquilo que a gente falou no começo, eu não preciso fazer nada para ter aprovação. Eu não preciso ler 50 capítulos da Bíblia na semana para ter aprovação. Olha, a gente vê a história de... A gente vê pessoas que... Assassino... Também, uma pessoa assassina que se converteu hoje, ela é amada por Deus tanto quanto a pastora número 1 no Brasil. Porque Deus é assim, Ele não ama mais
porque você faz mais. Não a menos porque você faz menos. Eu acho que a necessidade de aprovação, ela tá aqui. Porque eu tô achando que se eu fizer mais, eu conquisto mais. Se eu fizer menos, eu perdi isso. E a necessidade de aprovação, a pessoa tá sempre tentando conquistar. Ela tá sempre tentando ganhar essa aprovação. Ela tá sempre se esforçando para que isso acontecesse. Mas se eu entender que, independente do que eu faço, eu já tenho isso, eu já conquistei isso, e eu não preciso, tipo assim, eu não preciso que você me aprove, Lu, porque você não me move. Tipo, se você não gostar de mim e for alguma coisa, você não gosta de mim, o que eu faço com isso? Eu tenho duas opções. Entrar num lugar de vitimismo. Nossa, ela não gosta de mim, eu sou muito ruim. Ou você, né? Ela é muito ruim, ela é muito metida. Ou entra no lugar... Tem um porquê ela não gostar de mim. E o que eu faço com isso? Eu vou descobrir o porquê ela não gosta de mim. Pode ser que seja algo errado em mim mesmo e eu preciso crescer. E eu sou madura para lidar com isso, então eu vou crescer. E eu vou estar aqui para te mostrar que eu tô crescendo. Ou, tipo, é um problema seu. Tipo, é mais sobre você. Eu sempre falo, né? Tem uma frase que eu gosto muito. Bateu, doeu, pega que é teu. Eu sou psicóloga, né? Então, aquilo que incomoda no outro diz mais sobre a gente do que sobre o outro. Então, se você não gosta de mim e eu percebo que é algo mais seu, tá tudo bem. É uma questão mais sua do que minha. E tá tudo bem. Li, você pode deixar uma mensagem final daquilo que está no seu coração, talvez aquilo que Deus tem dividido com você e que você quer dividir com o pessoal que está em casa? Nossa, eu acho que foi algo que eu senti muito forte quando a gente estava gravando. A gente estava gravando alguma campanha, né? E meu coração encheu assim. E eu me lembrei muito da questão da Noruega também. É sobre o medo de perder o controle. Eu sinto que como eu falei, né, eu vivi muito tempo com Deus, muito tempo com Jesus, e faltou o Espírito Santo, sabe? E o Espírito Santo é esse que faz a gente perder o controle. É aquele que fala, vira à direita, vira à esquerda, larga seu trabalho. Tipo, mas eu trabalho, mas larga seu trabalho, eu quero que você viva missões. É aquele que faz a gente, tipo, o que você tá fazendo, sabe? Uhum. E acho que a gente tem muito medo de perder o controle. Mas uma coisa que eu acho importante é que todas as vezes que a gente está disposto a perder esse controle, a gente está disposto a viver coisas muito maiores. Sempre antes da gente viver essas coisas maiores, sempre antes da gente viver o propósito, aquilo que Deus tem pra gente, a gente sempre tá naquela tensão, né? E tipo, e aí, vou ou não vou? E aí, vou ou não vou, sabe? E eu me lembrei de uma história que quando eu tava na Noruega, tinha uma grávida numa loja e o Espírito Santo tinha me falado que eu ia encontrar uma grávida e que era pra eu falar pra ela que ela era do tamanho perfeito, que Deus tinha sonhado que ela seria a mãe desse filho. Daí eu escrevi. Então, quando encontrei ela, eu já falei, o Espírito Santo me falou de você antes de eu te ver, porque ele já via você, ele já ouvia sobre você e ele queria falar isso pra você, né? E aí, naquele dia, ela me contou que ela tinha ligado pra parteira dela um dia antes, contato que ela queria desistir, que ela achava que ela não era do tamanho perfeito, que ela não ia ser exatamente as palavras que eu tinha falado pra ela. Não, eu não, né? O Espírito Santo. E ela falou assim, você falou as palavras que eu tinha falado pra minha parteira ontem, e ninguém sabe disso. E aí, a gente orou e ela falou, vou colar esse papel no livrinho do meu bebê, ou seja, ela ia ter esse bebê. E aí, naquele dia, eu fiquei pensando, e se eu tivesse medo de perder o controle? E se eu tivesse medo, nossa, meu inglês não é tão bom, como é que eu vou falar com ela? E se eu tivesse medo de, tipo, tá maluco que eu vou tirar uma cartinha? Tá maluco que eu vou falar? Tipo, como que eu chegar numa pessoa que eu não conheço? Então eu vejo que os frutos de se perder o controle que eu digo é, tipo, deixar que o Espírito Santo tome o controle, são tão bons e são tão além da gente. Tipo, não se trata só sobre a gente, sabe? Mas se trata sobre aquilo que a gente tá derramando no outro. Eu acho que essa é a mensagem que eu deixaria assim, não tenha medo de perder o controle, porque perder o controle é uma das melhores coisas que pode acontecer na sua vida. Não tenha medo de ouvir uma coisa muito doida do Espírito Santo e fazer isso, sabe? Não tenha medo de, tipo, ficar com R$1 na sua conta porque Deus falou pra você dar tudo. Porque se você reter esse dinheiro, vai ser pior pra você. Porque você pode viver o privilégio que é de abençoar outras pessoas. Então, eu sempre penso nisso. E acho que essa é a mensagem que eu quero dizer. Não tenha medo de perder o controle, porque perder o controle vai ser bom pra você e pra quem tá perto. Amém, Li. Obrigada por dividir tanto com a gente. Foi de temas, assim, de A a Z, né? A a Z. Mas que bom, muito obrigada. A gente ama ter você como embaixadora do Glorify. É realmente um privilégio para você aí de casa, gente. Muitos conteúdos da Lívia vão entrar agora também no aplicativo, então não perca, não deixe de baixar, acessar, conferir diariamente o Glorify. A gente ama fazer parte do seu dia, fazer parte do seu devocional. E olha, não tem só devocional não, viu? Tem meditação, oração,
Tem, gente, uma campanha de provérbios aí, ó, que tá vindo com tudo, porque provérbio é um caminho para a sabedoria. Então, se você deseja buscar sabedoria, que você leia o livro de provérbios, que você decore, porque é maravilhoso, é um caminho realmente para a gente se tornar mais sábio. E eu espero você no nosso próximo Gloricast aqui no Glorify. Até mais, gente. Um beijo e não esquece, deixa no comentário do YouTube quem que você quer ver no nosso próximo episódio. Tchau, tchau, gente.